Olá, como vai? De Dia está no ar, trazendo nada mais, nada menos do que uma pessoa incrível que faz um trabalho sensacional ligado à voz, tanto artística, para o dia a dia, profissional, pessoal, tudo melhora com esse contato que a gente tem. Wilson Gava, muito obrigada pela sua presença. Olá, Juliana, um grande prazer estar aqui com você, com a sua audiência, uma alegria para mim. Olha, o Gava é sempre aquele, ele tem toda a parte do preparador vocal, né, e artístico, trazendo um conhecimento para a área de oratória, que é muito grande, principalmente, óbvio, também para os cantores. Mas, Gava, eu quero que você introduza essa temática que nós vamos ver aqui. O que é a voz para você? A voz é a manifestação sonora no mundo, né? Quando você vê alguém, né? A nossa percepção do outro, né, é através do que nós vemos e através do que nós ouvimos, basicamente, né? O mundo todo, né? Nosso sentido sensorial é o que a gente vê e o que a gente ouve. Nós temos uma tendência a valorizar mais o que nós vemos, mas o som é o invisível e é o que nos envolve. O som comanda as nossas emoções, mais do que a imagem. Sim. Um exemplo disso é você ver um filme sem áudio. O que dá a emoção em um filme é o áudio. E assim é a nossa voz. Porque a nossa voz é o nosso áudio, é o nosso som. Então, a voz, para mim, é mais do que simplesmente um veículo de palavras ou de informações. A voz, ela prepara o clima, ela transfere informação, ela transfere emoção, e ela é capaz de criar contextos ou destruir contextos. Com certeza. E é incrível esse modo de você falar sobre a voz, né, do que as pessoas elas acabam vivenciando dessa forma, porque eu até falei para você que eu notei que na pandemia as pessoas sofreram muito com essa questão. Por quê? Ouviam-se muitos áudios no WhatsApp, ouvia muito o próprio podcast, ou porque tinha uma gravação, as fontes de empresas acabavam participando de uma entrevista e apavorada com a própria voz, porque voz é aquela questão da entonação, mas também do seu ponto final, da sua contextualização, e as pessoas elas acabaram falando, eu odeio minha voz, eu ouço muito isso das pessoas. Uhum. É uma realidade assim também, Gava, as pessoas não gostarem da própria voz? Como eu trabalho assim com muitos cantores e pessoas que cantam, né, muita gente vem conhecendo mais a voz. E aí a pessoa vai se acostumando com a voz, né? E aí a pessoa começa a gostar da voz à medida que ela conhece mais a própria voz. Mas no senso comum é muito normal a pessoa não gostar da própria voz, principalmente gravada. Principalmente quando a pessoa se ouve. Por quê? Porque quando você grava a própria voz, você só ouve uma parte da voz que você está acostumado a ouvir de si mesmo. Quando eu falo com você, você ouve a minha voz pelo ar, e eu ouço a minha própria voz pelo ar e pela minha transmissão interna. Sim. Então a voz que você ouve de mim é diferente da que eu ouço. É diferente da minha própria voz. Sim. Então quando você grava só a voz externa. E você está acostumado a ouvir um elemento interno também, que é mais grave, que encorpa a sua voz. Então quando a gente grava, normalmente a gente acha a voz mais aguda, mais nasal, com um elemento, né, diferente, você se sente despersonalizado. Sim. Mas essa é a sua verdadeira voz. Acostume-se, porque essa é a sua voz. E a partir daí você pode modificar. A partir daí você pode transformar a voz. Porque um dos mitos é que a voz é. Eu ouço, Gava, minha voz é assim, minha voz é assada. Gava, minha voz é de taquara rachada. Não é. A voz está. Porque voz é corpo. Olha, e você não está sozinho, realmente muitas pessoas reclamam da voz e um dos objetivos deste bate-papo aqui é trazer para vocês essa questão mesmo de dicas, onde você pode melhorar, onde a oratória pode fazer parte da sua vida de uma forma melhor, e para você que quer ser cantor, com certeza o Gava ele vem com tudo, porque primeiro eu quero contextualizar para vocês um pouquinho sobre Gava. Gava, seus trabalhos, aliás, nasceu em Santo André, na Perimetral, não foi na Avenida, tá? Ele nasceu no hospital. Quando ele falou para mim que nasceu na Perimetral, eu falei, gente, como assim? Paralisou o trânsito.
trânsito, né? Mas nasceu em Santo André, o que a gente fica muito feliz de ter o berço aqui no nosso grande ABC. E você tem essa carreira extensa, desde preparador vocal de vários programas, né, artísticos da Globo mesmo e tudo mais. Me conta um pouquinho mais desse trabalho profissional, porque eu sinto que o pessoal, quem não te conhece, porque eu sei que muitas pessoas te conhecem, mas que eles trazem isso para a realidade e eu tenho certeza que eles vão acabar se preparando com você um pouco aqui. Eu tive escola de música na Perimetral, né, onde eu nasci, né, não na escola, mas eu tive o Estúdio Gava por 21 anos em Santo André, né, eu sou de Santo André. E depois eu abri uma filial em São Paulo, fiquei muitos anos, continuo lá, mas continuo morando em Santo André, porque eu adoro Santo André. Isso. E você sabe que eu comecei com a música muito cedo, aprendendo violão, ali em São Caetano, na escola de Santo Esteban, que eu acompanhava minha tia, e minha mãe gosta muito de cantar, cantava em casa, enfim. Fui me desenvolvendo na música, e comecei a dar aula de música a convite de um professor meu, uma época que eu estudava na Magnoson, nos anos 80, e dar aula de guitarra, violão, enfim, não parei mais e comecei a trabalhar minha voz cedo, porque eu não tinha facilidade para cantar, nem para me comunicar, eu era muito tímido, e eu comecei a ir atrás disso, estudar canto erudito, estudei na Fundação das Artes, aqui em São Caetano, estudei com a Nancy Miranda, que foi uma grande professora de canto de São Paulo, estudou nos Estados, teve aula com o mesmo professor do Plácido Domingos nos Estados Unidos, deu aula na Broadway, depois voltou para o Brasil, deu aula para um monte de gente aqui. Enfim, aí fiz um mestrado em fonoaudiologia, uma especialização em voz, uma extensão na Berkeley, na Escola de Música nos Estados Unidos. Então, essa é um pouco sobre a minha formação. Mas eu sou, assim, tenho uma coisa autodidata de desenvolver exercícios e de criar contextos, né, de ensino. Eu me descobri muito cedo como professor e comecei a criar um método de preparação vocal ligado à voz, no sentido de... Um dia, eu vou abrir aqui para vocês, né, me caiu uma ficha. Eu estava no caminho como estudante, né, me desenvolvendo, e eu não achava o meu diafragma. Eu não conseguia descobrir essa coisa de apoiar a voz. Para mim isso era só uma teoria. Eu fazia todos os exercícios, eu era um aluno muito empenhado, porque eu sabia como eu era ruim, como a minha voz então, era ruim. Você era dedicado, né? Eu era dedicado. Não, você é dedicado. Eu queria muito. E um dia me caiu uma ficha assim, já dando aula, né? Estudando, porque eu nunca parei de estudar, mesmo, acho que o professor ele nunca pode parar de estudar, né? E Nós não podemos. Eu nunca parei, E então, assim, um dia eu falei, nossa, a questão não é trabalhar o som, a questão é trabalhar os músculos da voz. A voz é corpo. Eu demorei muito tempo para desenvolver os músculos da minha voz. Pelo método convencional, eu demorei 12 anos. E um dia dando aula, eu falei, não, eu tenho que trabalhar os músculos da voz. E aí eu comecei a desenvolver exercícios para trabalhar o diafragma, antes da fono, antes de ter fono. Tinha fono, mas a fono estava mais ligada à parte de fenda palatina, de problemas de terapia vocal, não de voz estética, como a gente fala, né? Então eu comecei a desenvolver um método baseado nas cadeias musculares e tal. E foi aí que eu comecei a ter resultados muito rápidos, comecei a organizar essa metodologia. E aí vieram apresentadores, vieram pessoas além da música, né, para que eu preparasse. E eu comecei a preparar, também fui fazer, né, estudei os cursos de oratória, de comunicação, de locução, enfim. E aí acabei adaptando a minha metodologia também para a voz falada. Trabalhei com vários apresentadores, atores, né, 10 anos trabalhando com Wolf Maia. Preparei cantores para os musicais e alguns atores. Selecionei elenco para a TV Globo com Denis Carvalho. Trabalhei 4 anos com o Faustão, no Domingão do Faustão, como contratado da Globo um pouco antes da pandemia, preparando os repórteres de aventura, o pessoal que fazia merchan no programa, enfim. Toda essa gama que você traz, e você traz uma emoção muito grande, não é só na fala, mas sim no seu dia a dia, mesmo quem o acompanha nas redes sociais, e o acompanhe, porque assim, tem muitas dicas legais, tem muitas informações, aliás, tem uma imersão que eu quero que você fale sobre isso, que a pandemia também o propiciou aí online, porque quando você abre esse leque, eu acho que a oportunidade é isso mesmo, né? O caminho ele é oportuno, quando você trouxe essa realidade para o online, você hoje está com mais de 1.500 pessoas, então assim, imagina
imagina a oportunidade que vocês podem ter também e ter essa observação. Mas quando você traz toda essa realidade e fala que a voz é um músculo, isso me vem à cabeça várias amigas que, inclusive, porque muita gente, por eu ser mestre de cerimônia, vem, Ju, mas não é assim. Eu falo, gente, isso aqui é minha fala normal. Mas se eu for falar a voz de locutora, ela é totalmente diferente. Ela é trabalhada. Então é outra voz, não é a voz nem da apresentadora, muito menos a voz do dia a dia, né? Que a gente vai abaixando totalmente o tom. Mas é uma coisa que foi minha, eu não tive um treinamento, eu não tive nada. Porém, hoje, eu sinto um cansaço vocal, que tem hora que, por exemplo, se eu gravo extensamente, eu preciso descansar. Como um músculo mesmo, como uma academia. Então, esse é o primeiro pensamento de quem quer trabalhar a sua voz? Seria isso? Esse pensamento é ótimo, né? E o primeiro pensamento é quebrar uma crença limitante, que a voz é o que é. Isso é uma crença limitante. A voz que ela nasceu assim e... Isso é uma crença muito difundida no mundo, não só no Brasil. Mas é uma crença limitante. Porque a voz não é, a voz está. O corpo não é, o corpo está. Se eu entrar na academia e começar a trabalhar, eu vou ficar bem, vou ficar forte. Se eu fizer caminhada, se eu relaxar e ficar sedentário, com o tempo vai vir um boleto do não cuidado com o meu corpo. A voz é corpo. Então, e da mesma forma como, falando em cuidados da voz, né? Da mesma forma que você pode não só ter cuidados, mas você pode trabalhar a sua voz. Sim. Como você pode trabalhar o seu corpo e ter uma performance atlética, né? Até profissional, a voz é a mesma coisa. Que nem o que você disse, né? Você aprendeu sozinha. Não que você não tenha trabalhado, você trabalhou de forma autodidata. Sim. Você achou os caminhos. Isso é o dom. Agora, não é porque alguns nascem com o dom de descobrir que outros não possam aprender também, né? Eu trabalho dentro dessa linha, desenvolvendo, né? Por quê? Como a Juliana falou, né? Você pode trazer uma impostação, que você usa uma técnica para trazer uma textura para a voz. Você pode trabalhar uma voz mais nasal, você pode trazer um efeito e fazer uma voz que seja desconstruída. Enfim, Você sabe uma loucura que eu tenho? Fazer dublagem. Tô vendo você fazer isso, eu falo, gente, eu ainda... Você sabe que na profissão eu acho que a gente tem que ter essas metas, né, de vida. Eu acho que eu quero isso, talvez eu faça esse aqui também, né? Eu acho que isso faz parte. E dublagem é uma coisa que eu gostaria. Legal, né? Porque eu acho que você atinge ao máximo dessa educação que você teve mesmo. Por mais que eu não tenha tido um orientador vocal como você, que eu adoraria, mas ele já me orientou várias vezes. Mentira, viu, que eu não tive, não. Mentira, ele já me orientou muito já. Mas de treinamento mesmo, assim. Sem regular, né? Exato, exato. Mas eu acho que é legal porque você se põe um desafio muito grande e até de contexto. Porque quando você dubla, você precisa ficar dublando, não é só dublar. Sim, exatamente. E eu acho isso demais. Principalmente, eu admiro muito atores quando eles têm uma performance vocal que é para aquele personagem e ele tem que manter durante a novela inteira, durante o filme inteiro. Aquilo ali eu acho que é incrível, é um treinamento muito bacana. Mas voltando para os nossos mundos de negócios também, que particularmente eu acredito que o artista, o cantor, ele tende a buscar que ele vai chegar no ápice daquilo que ele precisa, daquilo que ele pode atacar. Mas para o dia a dia do empresário, por exemplo, ou alguém que vai apresentar um projeto de negócios, alguém que vai uma captação de recursos, como é importante você saber falar, você pontuar. Quais seriam umas 3 dicas principais, assim, respiração, sei lá, alguma coisa que a pessoa fala, poxa, caramba, mudei isso daqui, já mudou na minha vida. O que você falaria? A primeira coisa, né, é você reduzir a velocidade de fala. Quando a gente está sob pressão, né, sobre pressão, você vai apresentar um negócio importante, um negócio, um emprego, uma situação, né, que você tem que ir ali matar um leão, é natural que a gente fique um pouco ansioso, né, um pouco nervoso com a situação. Isso é normal, humano. Então, a tendência é que a gente queira falar na velocidade do nosso pensamento. E quando a gente está ansioso, às vezes isso fica mais acelerado. E é normal você transparecer o seu nervosismo na velocidade da sua fala e atropelar a fala. Então, a primeira coisa, quando você for para uma situação decisiva, ou de um emprego, ou de uma conquista, ou uma situação que haja uma certa pressão, é você ligar uma chavinha de reduzir a velocidade. Você deixa o seu pensamento correr, mas você entrega com certo atraso. Certo. E aí você dá tempo de falar melhor, de dar uma atenção para a forma da sua fala. Porque quando nós nos comunicamos, é normal que nós
estejamos ligados no nosso conteúdo, que nem eu estou aqui falando para você, para vocês, né? E estou, lógico, atento ao que eu estou falando, ao conteúdo, né, do que eu estou falando. Mas eu também estou ligado à forma. A não ser numa situação usual, né, em casa, mas sempre que eu estou trabalhando, que eu estou em algum contato, ou aqui falando com vocês, tem uma luzinha na estética da minha fala, que, obviamente, também eu tenho recursos para fazer isso de forma excessiva e falar com uma voz super impostada, que durante muito tempo se usou, né? E pode-se usar até hoje, né, dentro de uma locução, uma narração mais clássica, mas eu conheço a minha voz e sei isso em uma medida que eu consigo falar de forma natural, né, dentro de uma naturalidade, mas manter uma boa estética para que as pessoas entendam o que eu estou falando, né? E mesmo estando nervoso, a gente consegue disfarçar um pouco esse nervoso com essa técnica de você reduzir um pouquinho a velocidade. Quando você fala reduzir a velocidade, tem muito a ver com a respiração? Tem a ver com a respiração. Da pessoa se posicionar também. Eu noto, principalmente eu estava conversando até com um colega, Jonathan, que trabalha conosco, sobre como as pessoas ficam nervosas quando são entrevistadas. E isso, para mim, eu deixo as pessoas muito à vontade. Sim. Então, quando eu termino, ela fala assim, nossa, foi tão mais fácil. Meu Deus, eu tava transpirando. Eu falo, gente, é o seguinte, primeiro que assim, obrigação da entrevista é da apresentadora. Ela tem que ter um treinamento para te deixar à vontade, para conversar Sim. contigo e tudo mais. Isso é o ponto fundamental. Esses dias eu estava dando um curso sobre como se posicionar nas câmeras, e as câmeras, né? E a primeira coisa que eu falei foi isso, porque o medo de dar entrevista. Mas, ao mesmo tempo, essa aceleração, que a pessoa, ela começa, ou então ela começa uma frase e ela não termina. Não termina. Aí eu falo, e mais o que mesmo? Isso, eu vou, porque eu tô ouvindo. Porque eu falo que é o apresentador, muito mais do que saber perguntar, é saber ouvir. Porque se eu ouvir exatamente o que você falou, eu consigo buscar aquilo que eu tenho que fazer. Então, eu falo muito sobre isso, porque a apresentadora adora falar, né? Aqui está uma prova, mas se não souber ouvir também não funciona. Gava, me fala um pouco desse trabalho que você está online. É admirável como você tem feito o trabalho, tem acompanhado, compartilhamento, as lives, as interações, como as pessoas estão engajadas com o teu trabalho. E como elas identificaram que realmente posicionamento vocal é algo para a vida. Isso é muito bacana. Você sabe que a gente, durante a pandemia, né, dizem, não sou eu, assim, há alguns estudos, né, que a tecnologia, ela acelerou 5 anos, né? Sim. A pandemia trouxe uma aceleração da tecnologia. Estamos usando o que demoraria 5 anos, já estamos usando. E às vezes, quando a gente fala em tecnologia, a gente tem a impressão que o senso humano ele é reduzido, né? Que a voz, a comunicação, a interação, ela diminui. E o que a gente percebeu com isso, que aumentou. Né? Porque da mesma forma que a tecnologia permite isso que a gente está fazendo aqui, né? Que também foi acelerado, né? E gente do Brasil e do mundo todo possa nos ouvir e ver, né? Também trouxe o valor da relação humana. Né, do contato humano. Então você quer ouvir uma pessoa falando no WhatsApp, né? Você quer ver um vídeo da pessoa falando, né? É a prova, né, de que não basta só a informação, né? O jeito que a informação chega faz toda a diferença. Então, às vezes é mais importante não o conteúdo, lógico que o conteúdo é importante, né? Mas a forma, ela não é uma futilidade quando se fala em informação. A forma, ela comunica, ela dá credibilidade à forma. E na música isso é muito óbvio, né? Uma música mal cantada, mal tocada, ela pode ter uma letra maravilhosa, mas ela chega ruim. E às vezes a música tem uma letra mais ou menos, e é uma música que a gente adora. Fica, né, e fica. Na cabeça. Por quê? Porque a forma é bem feita. Porque sim. a forma, nesse sentido, traz outros conteúdos. As pessoas acabaram buscando essa realidade. Né? A música instrumental que nem tem letra. E tem conteúdo. Muitas vezes. Kennedy. Nossa, né? Kennedy não tem uma letra, uma palavra. Sim. E comunica tanto, né? Transmite tantas coisas. Então, quando a gente fala em voz, a forma não é uma superficialidade. A forma, ela transmite muito conteúdo. E a pandemia, quando chegou para mim, né? Eu estava assim,
a gente, né, eu venho antes da internet, né? 2 aninhos antes. Eu poderia, 2 aninhos antes, certeza. poderia ter começado do começo da internet. Mas a minha carreira também, com 1000 coisas, sempre, eu ia adiando a coisa de ir para a internet, de fazer um trabalho profissional na internet, né? Eu estava lá com as minhas redes sociais, usando só de forma pessoal. E eu me cobrava, precisava fazer isso na internet, né? Só que não dava tempo. E aí quando veio a pandemia eu me obriguei, né? Falei, agora eu tenho que ir, vou fazer isso, né? Porque o universo da música, assim, né? Todo mundo, né, sofreu muito, mas os eventos, Nossa, né? A gente sabe, né? E eu falei, nossa, eu tenho que ir. E eu estava fazendo já um piloto de algumas aulas que eu vinha testando, vinha gravando, adaptando o meu método a isso, né? Porque eu sabia que não era pegar o que eu ensinava em aula e colocar no vídeo. Eu testei isso também, mas eu vi que eu tinha que adaptar. Com Exatamente. certeza, adaptação. E essa adaptação tem algumas perdas por um lado, né, de uma aula presencial, mas tem alguns ganhos, né? Por quê? Que ganhos, Gava? Quando você grava, né, você deixa a possibilidade da pessoa assistir várias vezes, né? Em uma aula presencial, não. Você tem a oportunidade de atingir outras pessoas, você tem uma oportunidade também de interagir com pessoas. Claro. Enfim, e aí eu fui criando e adaptando e tirando o melhor disso, né? E aí quando entrou que eu mergulhei sério nisso e aí foi uma coisa incrível que aconteceu, né? Eu tenho assim depoimentos impressionantes que me motivam muito, é um trabalho que eu tenho realizado com muita alegria, sabe? Legal, eu tenho acompanhado, é muito bom. Grava, Gava, você podia usar isso, né? Você falou grava, Gava. Ótimo. Gente, eu já adorei, hein? O marketing aqui é charmoso. Deixa eu te falar uma coisa, aqui só entre nós, porque ninguém vai ouvir. Tem algum artista que você fala assim, não, essa voz não é dessa pessoa, não, isso daí tá dublando, isso daí não vai... O pessoal que acaba falhando assim com a voz, que é muito difícil trabalhar, tem alguém que vem à cabeça assim, você fala, não vou falar o nome, mas é difícil. Tem alguém assim na sua cabeça? Olha, como eu vou dizer isso? Que não te prejudique, porque chega... Sempre que me procuram, né, quando eu trabalho com artistas consolidados, né, sempre existe algum desafio, tá? Sempre existe algum desafio. Vou dar um exemplo que é real e que não é segredo, né? Uma época que eu preparei a Sandy para cantar com a Orquestra Sinfônica no Rio de Janeiro. Ela me trouxe uma música em estilo operístico, que era uma música do Villa-Lobos, e era uma referência de uma cantora erudita. E foi um desafio, para mim e para ela, porque ela falou, Gava, eu tenho que cantar essa música erudita, né? E com orquestra. E é do Villa-Lobos, né? Eu canto do meu jeito, o que você acha? E tinha alguns agudos que estavam muito na ópera, né? Que faziam parte da concepção. É como mudar a letra do hino nacional, tem coisa que você não pode mudar, você tem que saber até onde você interpreta, né? E até onde não, até onde você tem que fazer fiel, né? E por outro lado, eu não podia descaracterizar ela na minha preparação. Porque a voz dela é sagrada. Porque a voz dela é sagrada, exatamente. Ela é uma artista que tem a personalidade dela, né? Então eu não podia descaracterizá-la, mas eu também... Então achar esse meio termo, né? Um ponto aí também de sensibilidade, não é só um aspecto técnico, né? De falar, olha, esses agudos aqui vale a pena manter num caminho operístico. E aqui não, aqui quando ela chegava nesses agudos? Sim, ela chegava. Gente, a Sandra, que orgulho de você, Sandy. Ela é soprano e ela tinha todas as notas, né? Então eu só adaptei um pouquinho a impostação para o operístico, alinhei a técnica, ela pegou facilmente. E aí a gente colocou os agudos no operístico e quando saía disso no médio grave, ela fazia no jeito Sandy de interpretar, mais pop, né? E a gente conseguiu um resultado muito interessante, que agradou muito o pessoal da orquestra, surpreendeu, né? E foi um grande sucesso a apresentação, porque quem foi vê-la na praia de Copacabana, né, reconheceu a Sandy, né? E também ela respeitou, entregou o que a orquestra pedia, né? Que esperava daquele erudito naquele momento, né? Também. Sendo a Sandy, né? Que legal. Então, esse é o ponto, assim, que às vezes... Opa, tô brigando o seu com o microfone não quer parar, eu já entendi, gente, já vou avisar. Gava não quer usar microfone, da próxima vez pode tirar. E aí, tá tudo certo? Microfone ok? Me digam aqui no ponto, por favor, sim, Johnny, ok? Então, assim, então são esses desafios, né, de às vezes encontrar um caminho. E às vezes a própria, que nem nessa situação específica, né,
ela tinha essa noção, né? Às vezes a pessoa chega sem a noção, mas eu não tenho problema nenhum em dizer, olha, acho que é melhor aqui ou ali. Sim. Eu faço isso também dentro de um tom de naturalidade, né? Claro. Né? E eu acho que acaba se tornando normal para a pessoa, porque todo mundo que é profissional, ela quer evoluir. Exatamente. E a evolução exatamente. só vem com treino, só vem com observação dos próprios erros e fazendo com que aquilo se torne uma realidade. Gavi, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Poxa, olha que doideira. Uau. Deixa eu falar uma coisa. O pessoal que quer buscar, você me falou que, quero que você me explique só por último também, que você está lançando selo, é isso? É, um selo, ao longo, né, eu tenho um trânsito na indústria da música muito grande, há muitos anos, são mais de 36 anos de carreira, então ao longo da minha carreira eu já produzi, né, algumas pessoas e tudo, e eu estava trabalhando em um projeto de produção da Lala Dias, e aí o caminho natural foi preparar o lançamento da Lala, e eu já vinha me atualizando nas questões tecnológicas, né, do Spotify, dos streamings e tal, e organizei esse lançamento. Quando eu comecei a organizar o lançamento, né, eu já vi que eu tinha toda a estrutura para o selo. Então aí eu fiz isso dentro de um selo que eu montei um pouco antes da pandemia, o Gava Music, e que eu fiz o lançamento da Lala, depois veio a pandemia, eu dei uma pausa no selo e agora eu estou retomando com o lançamento de uma nova música da Lala, da Ana Luísa, e tenho mais 2 lançamentos para fazer. E além do selo, né, que é uma gravadora, na verdade, a gente faz tanto a parte de produção como da estrutura do lançamento, é também uma editora musical junto com a Warner. Eu fechei um contrato com a Warner agora, a Warner Chappell, né, que é editora, é o braço da Warner Brothers, né, em termos de edição musical. Então é uma editora musical também, né? Que legal, parabéns para você, Gava, é impressionante. Imagina. Ficamos muito felizes, né, pelo esse berço também do ABC, que bom que você ainda mora na nossa cidade. E na realidade, assim, eu te chamei aqui só para ver se você me aprova como cantora, porque eu tô querendo buscar da onde Tata Werneck, olha... né? Eu gostaria de cantar Marília Mendonça para você, se você me permite. Claro, me deixa... claro. Você pode me avaliar e lançar Juju Bombom pelos mundos, entendeu aí? Já que tá com um selo, já né, tem gente? Nome não vamos... artístico e tudo, claro, claro. Olha, gente, só falta. Eu é de atriz para apresentadora, para editora, tá tudo certo para mim. Gava, mas muito obrigada pelo seu carinho de estar aqui presente. Venha sempre, aproveite sempre esse seu talento também, porque cuidar dos outros, e você falou muito lindo isso, você se descobriu cedo professor. Né, alguém que gostaria de orientar outras pessoas. Sim, porque muitas das vezes a gente também busca o talento da gente achando que é só porque precisamos ser cantor ou precisamos qualquer outra atividade que seja, mas tem o talento de ser professor, de ensinar. Isso é um dom incrível porque não é para todo mundo. Então, parabéns pelo seu trabalho, volte sempre, Diário do Grande ABC, sua casa. Prazer sempre encontrar você. Parabéns também pelo seu trabalho, que eu sempre acompanho, admiro muito. Você é uma pessoa tem um talento da comunicação, dom também de levar essa comunicação de forma leve e com conteúdo, né, com qualidade. E é um prazer para mim, conte sempre comigo. Eu fico muito feliz. Eu lancei uma série sobre declamar, né? Foi muito importante, eu não consegui ainda dar andamento para ser semanal, mas foi muito importante as palavras que você usou, porque declamar é uma paixão da minha vida, assim, eu declamaria absolutamente tudo, desde músicas engraçadas, desde qualquer outra situação. Faz isso muito bem. E muito obrigada pela sua instrução, para mim isso fez muita diferença, eu me senti muito orgulhosa por tê-lo falando comigo naquele momento, prazer. Viu? A voz é um lugar para se estar. Quando você vai se comunicar com alguém, né? Eu digo, é como se você preparasse uma mesa. É bom pensar nisso, né? Que a sua voz também é uma doação. Através da voz você cria um ambiente. E quando você começa a pensar assim, você começa a ficar mais seguro, né? Para falar. Né? Seja seguro na voz. Não é só a sua entonação, não é somente porque eu tenho uma voz de locutora ou ele tem uma voz mais grave também e tudo mais. A questão não é essa, é a segurança que você passa com a sua voz. Tenho conversado muito isso com as mulheres empresárias e eu espero que elas tenham essa habilidade, porque faz muita diferença. Faz diferença inclusive com filho e pet, viu? Já estou avisando que voz... Minha mãe fala assim, mas onde já se viu? Você fala assim com o cachorro presta atenção. Eu falo... é o jeitinho da voz. Mas é isso, Gava, muito obrigada. Gente, nesse bate-papo que nós temos, você já sabe que o Diário do Grande ABC há 10 anos com o DG ABC TV, agora nessa volta a gente trazendo o programa de dia, o bate-papo, o Papo em Dia, Juliana Bontorim convida, nós temos o Diário em Casa, vários outros projetos também surgindo, as lives de quarta-feira com o Sérgio Vieira, trazendo vários assuntos para vocês. E o mais sagrado de tudo é o nosso jornal impresso, que sempre trazendo uma
qualidade diária para vocês com as principais notícias políticas, econômicas, sociais, toda essa parte cultural também. Eu destaco, inclusive, quero parabenizar aqui na capa de hoje, nessa gravação que fiz com o Gávea, dia 1º de setembro, dia sagrado também de 112 anos de de todo mundo, né? Corinthians, não vamos falar de futebol aqui, puxar saco, mas destaco, Santo André promove entrega de 30 mil agasalhos a entidades. Que todas as prefeituras continuem fazendo um brilhante trabalho ligada a essa questão social, porque faz toda a diferença. E essa ação social é feita em conjunto com as pessoas. Só dá certo porque todo mundo ajuda também. Então, parabéns a você, cidadão, que faz a sua parte. E a gente sabe o quanto é importante. Muito obrigada. Esse foi o De Dia com o Wilson Gávea. Eu fico muito feliz pela oportunidade. Até mais. Obrigado. Boa noite. Boa tarde.